Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida da clínica Venvitre, e hoje nesse vídeo eu vou te explicar a importância do ultrassom transvaginal para você que está se preparando para fazer o congelamento de óvulos com o objetivo de preservação da fertilidade. O ultrassom transvaginal ou a ultrassonografia transvaginal é o exame de imagem mais realizado em reprodução assistida. Ele consiste em que, como o próprio nome diz, é uma ultrassonografia na qual o aparelho que forma as imagens é introduzido pela vagina, não existe necessidade de bexiga cheia, ao contrário do ultrassom pélvico, e o ultrassom transvaginal é aquele exame que nos fornece a imagem com o maior detalhe possível, tanto do útero quanto dos ovários. E eu vou te explicar por que é importante a gente ter imagens muito nítidas e muito detalhadas dos ovários quando a gente está planejando o congelamento de óvulos. O ultrassom transvaginal para congelamento de óvulos, ele tem o objetivo inicial de avaliar o que a gente chama de reserva ovariana. Os óvulos nos ovários eles se desenvolvem dentro de estruturas chamadas folículos. De uma forma muito prática, esses folículos aparecem como bolinhas pretas no ultrassom. Quando a gente vai fazer um estímulo para congelar óvulos, a gente quer, obviamente, que aqueles ovários produzam o maior número possível de óvulos. Por isso, é importante que a gente inicie um estímulo ovariano quando a contagem de folículos for a melhor possível. Porque quanto maior o número de folículos que a gente começa a estimular, maior o número de óvulos maduros que a gente consegue obter e congelar. E com isso, o prognóstico reprodutivo é melhor com essa técnica do congelamento de óvulos, pensando nas chances do nascimento de um bebê, caso esses óvulos precisem ser usados no futuro. Classicamente, a chamada contagem de folículos antrais para avaliação da reserva ovariana é realizado no início do ciclo menstrual. Por que no início do ciclo menstrual, entre o segundo e o quinto dia do sangramento? Porque é a fase do ciclo na qual o ovário tem folículos pequenos, que são aqueles folículos que a gente consegue estimular para eles crescerem e originar óvulos maduros. Então, neste momento, a gente faz a contagem para avaliar reserva ovariana. No entanto, é importante deixar claro o seguinte: quando a gente vai estimular um ovário, não obrigatoriamente a gente precisa iniciar o estímulo nessa fase do ciclo. A gente pode começar em qualquer fase do ciclo em que haja um bom número de folículos. Por exemplo, existem situações em que a gente precisa congelar óvulos em caráter de emergência. Pacientes que têm um diagnóstico de câncer precisam iniciar uma quimioterapia como tratamento oncológico e precisam congelar os seus óvulos. Em qualquer fase do ciclo a gente pode fazer um ultrassom e iniciar o tratamento. Mas existem critérios, existem condutas já estabelecidas para a gente avaliar como é a reserva ovariana de determinada mulher. E essa contagem de folículos é feita no início do ciclo menstrual. Então não se assuste se seu médico falar volte durante a menstruação para fazer o exame. Puxa, doutor, mas durante o sangramento a gente vai fazer o exame? Sim, é nessa fase que a gente faz a chamada contagem de folículos antrais. O ultrassom transvaginal para contar folículos ele deve ser feito no início do ciclo menstrual. E o que marca o início do ciclo menstrual? É o primeiro dia do sangramento. Então a gente costuma fazer essa avaliação no que a gente chama de fase folicular precoce entre o segundo e o quinto dia do sangramento. A paciente menstrua, liga para a clínica, agenda esse ultrassom e a gente muito rapidamente faz esse exame com o mínimo de desconforto possível e conta esses folículos. Com base nesta avaliação de folículos, a gente consegue dizer como está a reserva ovariana de cada paciente. Então, com esse vídeo, você entendeu por que o ultrassom transvaginal é importante para quem está pensando em congelar os óvulos. A gente faz a avaliação da reserva ovariana, contando o número de folículos, e decide o melhor momento para começar o estímulo, com o objetivo de aspirar e congelar o maior número possível de óvulos maduros. Então, se você tem dúvida a respeito do congelamento, como funciona, quando a gente inicia, entre em contato com a gente na Venvitre, pelos nossos canais de contato, nosso site www.venvitre.com.br. Esclareça suas dúvidas, venha conversar com a gente. Se desejar, agende uma consulta online. Conte com a gente para o que precisar.